agradecer a ANAP pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente acompanha muito o tema de Big Data, né? A gente está focado na cadeia de suprimentos hospitalares e esse tema tem surgido em muitos congressos de tecnologia na área de saúde do Brasil e fora do Brasil, mas sempre falando da área da parte clínica, né? Da parte assistencial. Então hoje a gente traz aqui para vocês um pouco das ideias ligadas a Big Data e Analytics, voltadas exclusivamente para a área de suprimentos. Eu falo ideias porque os projetos que a gente tem desenvolvido com clientes que estão interessados no tema e desenvolver o tema com a gente, cada cliente tem uma abordagem diferente para o uso dos dados e da capacidade analítica para sua gestão da cadeia de suprimentos. Então não existem duas soluções iguais. Bom dia a todos. Eu sou da área de inteligência de mercado, da Bionexo. A gente está muito satisfeito com essa oportunidade de hoje poder falar um pouquinho de Big Data, de como a gente está se estruturando internamente na Bionexo para fazer com que essa nossa base de informações que vem sendo conquistada ao longo de tantos anos possa trabalhar agora e aportar valor para a realidade dos nossos clientes, sejam fornecedores, hospitais, clínicas, né? E toda vez que eu preciso falar alguma coisa sobre Big Data, eu gosto de utilizar um exemplo dos dados que a gente tem na própria sala onde a discussão está acontecendo, né? Então aqui dentro, se a gente imaginar na década de 90, o que a gente teria de dados aqui, poucas pessoas talvez tivessem celulares, né? Hoje a realidade é muito diferente, né? Então todo mundo aqui, cada um tem seu smartphone, com uma série de fotos lá dentro, uma série de mensagens armazenadas, uma quantidade enorme de dados, né, que podem ser transformados em informações de valor em algum momento, né? Então, assim, para dar um exemplo prático, né, de como se utilizaria o Big Data, uma postagem que se faz no Facebook pode ser capturada por uma empresa, uma crítica, um elogio. Isso pode ser transformado em informação, isso pode ser relacionado com outras informações sobre esse cliente que fez essa postagem e por aí vai. E com isso você gera um valor enorme para a sua estrutura de atendimento, para a sua força de vendas e por aí vai, né? Então, os teóricos, né, as pessoas que falam de Big Data de uma forma mais técnica, eles falam muito dos 3 Vs, né? Os 3 Vs, que é o volume. Então a gente acabou de falar do volume aqui, os dados, né, a quantidade de dado que a gente tem aqui nessa sala e como isso cresce exponencialmente. A velocidade, porque você relacionar isso e transformar em informação de valor de uma forma rápida é um ponto importante, né? E a variedade. Então, a informação nem sempre é número, né? É apenas número. A gente sabe que ela pode ser texto, ela pode ser imagem. Então, tem uma variedade muito grande de informação e de fonte, né? Como que a gente relaciona isso e como que a gente transforma isso em informação de valor? Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho. O nosso objetivo hoje é esse, né? A Bionexo, eu não sei quão por dentro vocês estão dos números da Bionexo. Esse ano a gente espera transacionar 6 bilhões de reais em compras com o nosso marketplace, né? 6 bilhões de reais. Então, quando a gente fala em crescimento exponencial de dado, desde 2000, a Bionexo tem um crescimento desse volume de transação que é exponencial também, né? E a gente se vê agora no momento de utilizar essa base, né? Então imagine que se nesse ano de 2015 são 6 bilhões de reais, no ano passado foram 4 bilhões e 800, quase 5. Então, a quantidade de informações que existe no banco de dados é enorme e a gente se vê agora no momento de transformar esses dados em informações de valor, tá? Então, a gente vai começar. A Ana Paula é também de inteligência de mercado da Bionexo, né? Ela vai mostrar um projeto nosso, a gente chama de Mapa Brasil.
E ele é um exemplo claro de como a gente lida com grandes volumes de dados, de como a gente aplica modelo estatístico, matemático para eles, para poder exibir de uma forma palpável e de valor para a cadeia de suprimentos. Então, por favor, Ana. Bom dia a todos. Então, como o Denis comentou aqui, a minha missão aqui particularmente hoje é tentar ilustrar para vocês e trazer um pouquinho aqui de como a gente começar a fazer exercício e pensar de como hoje todos esses dados que a gente tem pode ser utilizado para auxiliar a gestão, para auxiliar auditorias, para nos balizarmos com relação ao mercado. Então, esse é um primeiro exercício que nós fizemos lá dentro da Bionexo, então com o objetivo de começar a extrair informações de toda essa base que nós temos e que foi sendo armazenada aí desde do ano 2000, que é quando começaram as nossas operações. Então, esse é um primeiro produto, ele é dentro da nossa plataforma de compras, né? O Bruno vai me auxiliar aqui na navegação para eu poder ir explicando para vocês. Então, como o Denis comentou, hoje a gente fala que ele é um mapa de preços Brasil e o grande objetivo é trazer referências de preços de medicamentos, preços esses praticados dentro do nosso mercado hoje. A Bionexo tem uma grande preocupação com proteger essas informações, então vocês vão perceber que em momento algum é referenciado o comprador que praticou esses preços ou o fornecedor. Então nós temos essa preocupação porque é uma ferramenta para auxiliar vocês, compradores, usuários e fornecedores da plataforma, tá? Então a gente acessa via o menu que temos hoje. Tudo começa com a busca a partir de um medicamento. Então, a partir de um princípio ativo, que a gente tem esse campo de busca, que ele nos auxilia. Então, conforme você já vai digitando, ele vai oferecendo as sugestões de medicamentos que nós temos hoje. Isso, Bruno. Obrigada. Então, a gente vai pegar aqui um exemplo. A gente está navegando em um usuário da Bionexo, não é nenhum usuário que a gente tem hoje na plataforma, tá? E aí, então, nós temos as informações. A ideia é que possam se analisar preços mínimos, médios e máximos, então, desse medicamento, analisando aí por estado. Então, você consegue ter uma referência mais próxima da sua realidade. A gente traz aqui as informações nacionais, né, dos preços que são praticados, mas a gente entendeu que a questão regional, ela é bem influenciada quando a gente olha para preços. Então, por isso, essa abordagem no mapa, para que quando a análise seja feita, ela consiga ser comparada a uma realidade próxima do usuário que esteja acessando, esteja analisando esses números. Então, conforme você vai navegando pelo mapa, você pode passar, por favor? Isso, ele vai trazendo as informações, então, aqui por estado, né? Quais são os preços mínimos, médios e máximos para esse medicamento e o que compõe essa amostra que está sendo analisada. E do outro lado a gente tem também a navegação por período, né? Então você pode analisar isso de acordo com os meses que estão decorrentes. Então, como eu disse, o grande objetivo da gente vir aqui hoje e mostrar esse produto, que é o primeiro que a Bionexo está trabalhando, é tentar exemplificar um pouco de como hoje esses grandes volumes de dados, de informações, podem ser utilizados na nossa área e traduzidos em informações e análises que possam auxiliar aí na tomada de decisão, na sua comparação com o mercado, até em eventuais auditorias. Eu vou passar de novo para o Denis e eu fico à disposição ao final para dúvidas. A gente pensou aqui numa proposta de, nesse primeiro momento, mostrar alguns controles que são utilizados por alguns hospitais, nossos clientes, né? E numa segunda etapa, a gente mostrar
alguns controles que eventualmente seriam utilizados por fornecedores, por empresas fornecedoras. Tá? E aí, nessa segunda etapa, a gente faria utilizando o iPad, para poder trazer um pouco do contexto das aplicações móveis, né? A gente começa mostrando alguns dashboards, a gente vai elencar algumas coisas, né, para poder trazer para vocês. Infelizmente, a gente precisou eleger algumas coisas. Então, a gente traz alguns dashboards que são utilizados por alguns hospitais, né? Que a gente teria nesses dashboards aqui que são utilizados por alguns dos nossos clientes hoje, tá? Da parte de hospitais. São vários layouts que a gente tem aqui em cima. Esses painéis aqui, eles podem ser trabalhados com esses filtros que tem aqui na lateral esquerda do dashboard, tá? Então, eu tenho aqui a informação sobre o volume de transação, seja ele por cotação, seja ele por contrato, utilizando a solução Bionexo, tá? Se a gente puder maximizar, Bruno, consegue aumentar? Legal. Então aqui a gente tem uma linha, uma evolução de como o volume desse cliente, esse é um case real nosso, esse hospital gentilmente cedeu as informações para a gente poder apresentar aqui para vocês. Esse hospital tem esse perfil de utilização, de realização de compra utilizando a Bionexo. Por cotação, ele tem esse perfil aqui de realização de compra por contrato. Eu não sei se a gente tem muitas empresas fornecedoras aqui hoje, os hospitais têm condições de criar contratos através da solução Bionexo. Essa, inclusive, é uma estratégia muito frequente entre os hospitais. E aqui a gente tem alguns sinais de compra conjunta. A gente consegue ampliar um pouquinho o período aqui, Bruno? Isso, vamos aumentar, pega do lado esquerdo, aí. Legal. Aí. Então aqui ele vai tendo a possibilidade de mexer com os filtros de prazo, ele pode olhar para a equipe de compras dele, ele pode selecionar uma categoria de produtos específica, tá? Ele vai fazendo as combinações que for conveniente. Pode minimizar essa tela, por favor, Bruno? Vamos avançar para a próxima? Pode ser. Isso, vamos falar aqui dos fornecedores. A gente chama isso aqui de um mapa de calor. Ele tem aqui todas as empresas de quem ele comprou nesse intervalo que ele definiu, tá? A proporção aqui do quadrado é em função do volume de compra com esse fornecedor, tá? Pode minimizar. Aqui embaixo a gente olha também para o volume de transação e a quantidade de processo, tá? De uma maneira geral, o quanto que esse volume de compra representa em realização de processo na Bionexo, né? Pode minimizar. Aqui a gente olha para o volume acumulado, tá? Então esse hospital ele vem com esse perfil de utilização no volume acumulado até ele chegar aqui em maio de 2015 com aproximadamente 42 milhões de reais em compra. Pode minimizar. E por fim, nesse primeiro layout, a gente tem as categorias de produto que esse hospital utiliza na solução Bionexo. Então ele é um hospital que compra bastante coisa através da solução Bionexo, tá? Todas essas categorias de produto, é claro que a maior proporção está em material médico e medicamento, mas é um hospital que compra desde rouparia, uniforme, nutrição, formulário, enfim, ele utiliza a solução para praticamente tudo que ele precisa comprar para o hospital, tá? Vamos avançar, Bruno? Vamos aqui para esse outro layout. Aqui a gente tem um nível de interação um pouquinho maior, tá? Aquele mesmo mapa de calor que a gente mostrou de fornecedores anteriormente, é possível interagir com ele, e quando eu seleciono alguma empresa, aqui a gente tem gente da Bebral, acho que seria interessante a gente clicar aqui. Quando eu clico na Bebral, ele me atualiza aqui embaixo, por exemplo, o volume de transação mensal desse hospital comprando desse fornecedor, tá? E aqui ele me separa entre as modalidades de cotação e contrato, ok? O volume acumulado, e aqui uma relação, um ranking dos itens, tá? O convite que eu faria aqui para vocês nesse momento para o hospital, o quanto seria difícil a gente chegar
nesse tipo de informação não fossem os recursos tecnológicos, né? A quantidade de manipulação de planilha, e, enfim. Né? Então, os dados, como a gente falou, eles vão ficando mais disponíveis, a tomada de decisão é mais rápida, né? Então, o tempo economizado ele acaba sendo aplicado em outras atribuições. Tá? Como a gente falou que contrato é uma estratégia cada vez mais frequente entre os hospitais, a gente criou uma aba que foca nas transações de contrato, para ele poder medir o aproveitamento, para ele poder traçar a estratégia, enfim. Tá? Então, legal, aqui a gente pode deixar isso que está selecionado mesmo, Bruno, não precisa trocar, mas clica aqui, ó, nessa tabela onde está o fornecedor. Então, novamente, a gente está focando aqui nas compras por contrato, a gente não traz informações nesse layout sobre as compras por cotação. Tá? Na medida em que a gente seleciona o fornecedor aqui, ele carrega o volume acumulado por contrato desse fornecedor nesse período que eu estabeleci. Tá? Eu posso ir aprofundando a minha análise. Tá? Então, aqui nessa coluna eu tenho os IDs de contrato pela Bionexo que esse hospital tem criado. Clica no de baixo aqui, Bruno, nesse 47, o de baixo. Aí, pode clicar. O que ele vai fazer? Se eu clico no contrato, ele já me atualiza aqui para mostrar o volume acumulado, a quantidade de itens que eu tenho nesse contrato. Tá? E é possível acrescentar um novo nível de informação, que é o item, é o detalhe do item. Clica aqui, por exemplo, no número name, por favor. Clicando no número name, maximiza essa tela, por favor, Bruno, a dispersão. Ele traz a dispersão de preço unitário. Tá? Isso aqui é um perfil interessante, esse é um comportamento interessante. As bolinhas em vermelho, esse hospital comprou por cotação. Tá? Ele contrata esse item quando ela passa a ser a bolinha azul. Então veja que para o gestor, esse é um comportamento muito interessante. Né? Ele tinha valores superiores quando ele comprava esse item por cotação. A equipe conseguiu uma boa negociação. Né? É claro que existe aí dentro do contrato mais itens, a gente viu que são 6, mas ele tem ali condições plenas de navegar pelos 6 e fazer a análise que ele quiser. Né? Mas especificamente esse item trouxe um resultado interessante. Porque a gente, ao longo do desenvolvimento, a gente percebeu o seguinte, o hospital, quando ele faz o contrato e ele vê um resultado, um aproveitamento bom como esse, ele acaba, enfim, se movimentando para criar mais contratos e ter outras negociações tão boas quanto essa. Então a gente acabou tendo que desenvolver uma aba, pode clicar nessa sem contratos, que aí ele consegue ver tudo que ele compra apenas por cotação. E aí, a partir daqui, ele pode traçar uma estratégia de criação de contrato, enfim, chamar a empresa, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente seleciona para ele o fabricante, ele consegue selecionar o fabricante. Nessa outra tabela, ele carrega os itens desse fabricante. Né? E uma coisa interessante aqui embaixo, ele tem a proporção por fornecedor de quem ele compra essa marca de produto, no caso a Novartis. Tá? Por que isso aqui? Porque aqui ele já consegue ter uma ideia de quem faria sentido ele chamar para uma eventual negociação, então a informação ali fica disponível para ele poder analisar e startar esse processo de geração de contrato. Tá? Nesse painel a gente tem também, pode maximizar aqui, por favor, Bruno. Nesse painel a gente tem também a dispersão de preço. Tá? Por fornecedor. E aqui é mais um elemento que suporta ele na criação, na formação de estratégia desse contrato. Tá? Pode minimizar, Bruno? Vamos para essa tela aqui de padronização, porque aqui a gente fala das marcas. A gente adiciona um componente aqui que são as marcas de produto. Tá? Muita informação, né? Vocês veem o que a gente falou no início, a quantidade de dado que tem por trás aqui é enorme. Né? Então, bom, a gente pegou um exemplo aqui também da albumina. Tá?
Nesse painel superior eu tenho a dispersão de preço unitário. Tá? Pode maximizar, por favor, Bruno. Quais os status que a gente tem aqui? O que ele não confirmou. O que seria não confirmar? Ele coloca uma cotação na Bionexo, ele recebe uma série de respostas para aquele item, mas não confirma. Tá? O que ele confirmou, que está em vermelho, uma coisa curiosa é que, para um processo de compra, vamos pegar o exemplo desse processo de compra aqui, ó. Essa linha é um processo de compra que aconteceu em 17 de abril de 14. Tá? Veja a quantidade de respostas que ele teve na Bionexo para esse item. Tá? Ele confirmou do menor valor, né? Porque é o status em vermelho aqui. Legal. Quando ele passa o mouse em cima, como o Bruno fez agora, ele consegue saber a marca e o valor, inclusive o processo de compra, o código do processo de compra que ele comprou na Bionexo. Tá? Pode ir subindo, passa o mouse nos de cima também, Bruno, só para a gente ter uma noção do que ele teve de resposta para essa cotação diferente de marcas diferentes. Tá? Então, ele foi fazendo as compras dele ao longo do tempo. Quando chegou aqui, ele viu uma oportunidade de contratar. Tá? As confirmações em azul são contrato. Ok? Acho que a gente vai precisar aqui, Bruno, para a gente ter uma dimensão legal do que está acontecendo, a gente selecionar uma área. Legal. Eu não sei se a gente tem... Eu acho que é melhor você pegar a partir daqui, ó, que eu estou vendo que tem uma bolinha vermelha aqui, ó, tá vendo? Vamos pegar essa área e vamos dar um zoom nela para poder facilitar um pouco a nossa análise. Pode clicar na setinha, manter apenas, e aí o que ele faz aqui? Ele pega e olha só para essa região da dispersão. Tá? Aquela bolinha que estava quase que invisível ali para mim apareceu. Tá? Então aqui talvez ele tenha tido oportunidades melhores, isso a gente acaba não entrando porque é uma coisa, existe a questão de padronização, que é uma particularidade do hospital, né? A homologação da marca, é ele quem faz. Mas ele tem aqui uma série de respostas para esse item. Aqui ele consegue avaliar se o que ele contratou, se a marca que ele contratou faz sentido e para ele está de acordo ali com o que ele espera, né? Ou se o que ele tem de oferta aqui pode ser mais interessante. Tá? A ideia aqui, a gente, claro que não quer entrar na estratégia do hospital, a gente não teria nem a menor condição de fazer isso, mas é mais mostrar como que a tecnologia pode contribuir, né? Para a gente ter... É engraçado que de vez em quando eu participo das reuniões de equipe, né, entre gestão e operação. Uma coisa curiosa é que eu acabo saindo assim com uma sensação de ter conhecido bastante sobre a operação daquele hospital, né? Então a gente passou aqui por alguns minutos por algumas informações desse hospital, a gente já tem aqui algumas informações a respeito dele, que se a gente tivesse que fazer de uma forma manual, a gente acabaria levando muito mais tempo, né? Vamos fechar o último layout aqui, Bruno. Esse de cima aqui. Legal, eu estava passando por isso aqui. Essa dispersão, aumenta por favor, ela traz o valor total, né? Porque ali a gente tem as diferenças de preço que ele pode comparar de preço unitário, mas aqui ele consegue ter uma dimensão do valor total. No contratado, Bruno, aqui a gente vê o quanto ele comprou no total, mas é interessante quando ele avalia as marcas, né? O quanto ele pagou, por exemplo, isso aqui e o quanto ele teria pago no total se ele tivesse feito uma confirmação mais lá em cima, né? Isso, ó. Ele poderia ter aqui pago mais de 100 mil reais, né? Então aqui ele consegue ter uma dimensão do valor total, tá? Vamos aqui para o nosso último layout, que a gente traz informações, inclusive, da equipe de compradores de headcount, né? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um elemento importante também que a gente consegue capturar quando se utiliza a solução Bionexo, que é o tempo de cotação. Pode maximizar esse primeiro, Bruno? A gente separa, inclusive, nos intervalos de até 3 horas. O que significa isso? O comprador colocou uma cotação para encerrar no intervalo inferior a 3 horas. Tá?
A mesma coisa aqui para o intervalo de 3 a 12, 12 a 24, 24 a 48 e por aí vai. Tá? Qual que é o objetivo desse aqui? O gestor consegue saber se a equipe tem feito muitas compras na emergência, né? A gente sabe que quando você compra alguma coisa na urgência, nem sempre você consegue o melhor preço, né? Você acaba comprando de quem tem, né? De quem pode te fornecer aquilo naquele momento. Tá? Então aqui ele consegue ter uma dimensão. Esse hospital especificamente, a gente olha eles como um bom case de realização de planejamento, né? Porque a maioria das cotações dele está aqui, ó, entre 24 e 48 horas. Ele deixa de 1 a 2 dias aberto. Então ele tem uma quantidade de resposta maior, ele tem mais tempo para se programar, para negociar, tá? Mas a realidade, a gente muitas vezes encontra na Bionex, quando a gente olha para a base como um todo, no Brasil, existe uma concentração grande aqui, né? Embora a gente perceba que com o tempo, o planejamento de hospital tem melhorado muito, né? Tem melhorado muito, inclusive com soluções de tecnologia. Tá. Bom, minimiza aqui, Bruno. Vamos mostrar que a gente tem essa mesma análise por usuário ou por comprador. Tá? Pode maximizar esse de baixo aqui. Isso. Então eu tenho todos os compradores aqui, eu posso fazer uma análise individual, tá? Observando também os tempos de cotação. Tá? A gente tem aqui o valor total, ou seja, o que ele comprou, né? O volume financeiro em função dos tempos, a quantidade de itens e a quantidade de processos. Tá? Uma coisa que a gente acabou observando também no momento da utilização desses controles é que alguns gestores notam que a operação pode estar um pouco desbalanceada, né? Isso aconteceu em alguns casos também, né? Poxa, mas eu tenho gente produzindo muito, tem outras pessoas com uma carga um pouquinho menor de trabalho, ele serve para balancear, né? Bom, ele troca aqui, enfim, é uma coisa bastante produtiva. Tá? Pode minimizar. Aqui a gente faz essa mesma comparação, mas a gente não olha para o tempo de cotação, a gente olha para o mês. Tá? Também separando por usuário. O objetivo é justamente esse, de observar o balanceamento aqui da operação. Tá? Pode minimizar, Bruno, por favor. Nesse gráfico aqui a gente tem os tempos, a média de itens por cotação. Tá? Também por usuário. Então, assim, esse comprador, ele tem ali, ó, em média, os processos dele tem 12 itens, em média. Cada processo que ele cria de compra na Bionexo tem 12 itens. Tá? Tem alguns compradores que ali juntam mais itens, né, para poder disparar, outros menos. Tá? Então aqui ele tem uma noção de média de itens por processo de compra. Tá? Acho que eu tô no tempo aí, né? A gente fechou essa primeira parte. A segunda etapa, a gente vai olhar um pouquinho para a parte de fornecedor. O que a gente fez? A gente pegou uma base disponível na internet, tá? Uma base que qualquer um consegue pegar lá, então é uma base crua, e a gente transformou esses dados dessa base de dados pública em algumas informações que seriam utilizadas por uma empresa fornecedora. Tá? É um exemplo de um atacadista. Bom, aqui então a gente, nesse exemplo aqui a gente vai conseguir falar um pouquinho da operação de fornecedor. Tá? Como eu falei, isso aqui é uma base pública que qualquer um consegue baixar na internet, a gente transformou ela em algumas informações que eu vou passar para vocês aqui agora. Tá? Nesse primeiro layout, a ideia é que esse é um atacadista, ele fornece equipamentos esportivos, né? Então eu tenho aqui, nesse primeiro painel, a categoria de produto que ele forneceu no intervalo aqui, que a gente pega de 2001 a 2004, essa base ela é de 2001 a 2004. Eu posso navegar por essa categoria, eu vejo o valor total de venda, tá? Vou escolher uma categoria X aqui, que pode ser bikes. Tá? Embaixo dessa categoria eu tenho essas 3 subcategorias, né, de bikes de rua, bikes de passeio. E com um tap
eu mudo essa segunda coluna de valor total para valor percentual, tá? Rapidamente eu vejo que essa categoria de bike é uma categoria muito importante para mim, tá? Que eu consigo visualizar também nesse gráfico de pizza do lado direito, que me traz a proporção por categoria de produto, tá? Aqui embaixo, a gente falou de Big Data, né? A gente usou o exemplo de uma postagem no Facebook ou de uma postagem no Twitter. Esse feed aqui a gente colocou notícias do valor econômico, tá? Mas ele poderia ser um feed do Twitter, ser um feed do Facebook, né? E aí, o propósito da tecnologia e do Big Data é de identificar aqui comportamentos, sejam eles sobre economia ou uma reclamação de um usuário, um elogio de um usuário do meu hospital, da minha operadora. E daqui mesmo eu já consegui extrair outras informações desse cliente, por exemplo, o quanto ele me gera de receita, o quanto ele frequenta o meu hospital e por aí vai, para eu poder traçar uma estratégia, por exemplo, de atendimento e de acompanhamento desse cliente, tá? Do lado direito aqui, a gente tem projeção de venda. O objetivo aqui qual que é? De como os modelos estatísticos estão cada vez mais disponíveis para os usuários de uma forma geral, sem que eles necessariamente sejam expert em matemática, né? Eu honestamente não sei como se calculam os coeficientes sobre regressão linear, ou como é que eu faria um modelo utilizando suavização exponencial. Mas eu posso simplesmente selecionar aqui, a gente vai falar disso no detalhe depois, e eu vejo que o meu realizado, que é essa linha azul, ficou muito próximo do meu modelo que eu projetei por esse modelo estatístico de suavização exponencial. Tá? Para que me serve isso? Notem que aqui, nos últimos 4 meses, eu não tive venda desse item, as vendas encerram aqui, mas esse modelo me projeta o quanto eu vou vender no futuro. Tá? Se eu vejo que esse é um modelo interessante, eu posso utilizá-lo para projetar as minhas vendas. Tá? Diferente de se eu faço simplesmente a média sempre, né? A média erra muito, né? Tanto para mais quanto para menos. Tá? A gente vai falar disso com calma depois. Aqui, utilizando essas categorias de produto, eu tenho uma tendência, como que está evoluindo isso, né? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, a minha categoria mais importante de bike, tá? Eu vejo que aqui mountain bike tem uma tendência interessante de alta, as bikes de passeio também, mas essa categoria, subcategoria de bikes de rua, ela tem um comportamento meio flat, né? Se a gente olhar para ela aqui, ó, né, não tem crescido. Eu posso procurar informações dessa subcategoria no detalhe, tá? Notem que aqui ele me traz a minha subcategoria. Então a gente está olhando para uma subcategoria que é dessas road bikes, tá? E que esse gráfico maluco com um monte de linha aqui me traz. Ele tem esse monte de linha porque ele tem todos os meus representantes, tá? Então essa é a performance de todos os meus representantes. Eu posso ir navegando um por um, tá? Então eu vejo o desempenho do Brian, do Stephen, da Pamela, ok? Especificamente aqui na Pamela eu vejo um comportamento meio diferente, né? Ela teve uma queda grande nesse momento aqui, que a gente pode dar um zoom utilizando o slider da parte de inferior do gráfico, tá? Interessante, porque a gente fala da tomada de decisão e da disponibilidade de informação. A partir daqui, eu teria condições de perguntar para a Pamela o que aconteceu nesse momento, né? Pamela, por favor, pode verificar. E eu mando isso para ela, por exemplo, por e-mail. A gente está olhando para uma única subcategoria de produto. Então, para a gente não cometer uma injustiça com a Pamela, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai olhar para todas as categorias de produto. Então, eu viro aqui e seleciono somente a Pamela. Tá? Como que eu posso saber se a Pamela é ou não uma boa vendedora? Uma coisa é um fato, depois aquela queda que a gente observou em algum momento, ela se recuperou, né?
a partir de julho de 2003. Mas a gente pode acabar chegando a conclusões mais importantes se a gente comparar ela com a performance de outros representantes. Então tem outros vendedores aqui que têm um desempenho melhor do que o dela também no total, tá? Existe um outro componente aqui que pode influenciar a performance da Pamela? Talvez a região, né? Talvez a região possa influenciar o desempenho da Pamela. Então aqui eu tenho o mapa, de lá para cá ele já me selecionou os 2 usuários que eu estava analisando, tá? Eu vou tirar o Michael e vou deixar apenas a Pamela. A performance da Pamela está aqui na região norte, na América do Norte, e aqui no lado ocidental da Europa. Essa é a atuação da Pamela, tá? Vamos olhar para o Michael. O Michael tem a mesma área de atuação. Então talvez exista aqui uma oportunidade, um melhor direcionamento, possivelmente, para a Pamela, tá? Aqui eu vejo cada venda que o Michael fez, a gente consegue, dentro do mapa, fazer uma série de análises, tá? Para a gente poder fechar isso aqui, o objetivo é mais de a gente, claro, mostrar a possibilidade, né? Quando eu olho para essa minha projeção de venda, esse é um componente interessante da tecnologia e das ferramentas de BI, né? Eu não preciso me limitar a um único categoria de produto, eu não preciso me limitar a um único elemento na hora que eu estou analisando a performance de alguém, tá? Então eu vou abrir aqui informações sobre projeção de venda, eu poderia selecionar junto nesse gráfico várias informações, a categoria, então eu escolho qual que é o tipo de análise mais apropriada para mim, tá? Nesse caso aqui, eu vou trazer um mês e a gente volta para aquele nosso modelo de projeção de venda que a gente viu que o melhor é a suavização exponencial. A gente sabe que, especialmente nesse cenário, né, de margem muito pressionada, recessão, né, o fabricante sofre com a oscilação cambial, o distribuidor com os custos de combustível, energia, né, o hospital numa luta constante com a operadora, todo mundo tendo que se movimentar para ser cada vez mais eficiente, né. Então essa foi uma contribuição que a gente fez aqui para discutir, né, como que a gente pode ser mais eficiente utilizando soluções de tecnologia, né. Agradecer a ANAP pela oportunidade de a gente poder falar desse tema, né, que tem uma relevância tão importante. Vocês fiquem à disposição para me contatar na Bionexo, quem quiser nos visitar na Bionexo em algum momento, a gente explorar isso aqui com mais detalhe, com mais calma, né? A gente ter discussões mais longas, porque o momento mais entusiasmante para a gente é quando a gente interage mesmo com os clientes e começa a fazer esse tipo de construção, porque aí a gente une a expertise da Bionexo em tecnologia, né, com a de vocês de mercado, né, e acaba saindo sempre coisa muito produtiva. Tá? Obrigado, gente. Até a próxima. Vocês têm alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Você falou em coleta de dados públicos de mercado com essas consultas. Que fontes de dados públicos eu fiquei curioso? A nossa própria base, né? É a base que você tem. A nossa própria base. É o que eu falei no início, né? Esse ano são 6 bilhões em transação, o crescimento exponencial, com a base de dados é muito grande, né? Então tem informações ali. Eu teria também Por favor. Nós também temos uma outra base que é a Publinexo, que é pregões eletrônicos. Isso é completamente público. Você pode até entrar na Publinexo e olhar, né? Mas a gente também pode levar essa informação para esse BI. E só complementando, cada vez mais a gente enxerga que os projetos que a gente desenvolve com os clientes, quando a gente monta a estratégia de análise com o cliente, ela vai envolver
informações da base que ele transaciona na Bionexo, e essa informação, e a gente vai buscar informações também de outras fontes, trazer para dentro do nosso BI, de forma que ele consiga fazer uma análise conjunta. Então, eu acho que a solução futura para os clientes não é só a base Bionexo, né? Mas vai juntar outras bases disponíveis, públicas aí de mercado, numa única plataforma. Que essa nossa plataforma é capaz de puxar informações de múltiplas fontes, não só na nossa plataforma. O que você mostrou em termos de ferramenta é uma ferramenta destinada aí ao hospital, ou seja, o hospital cliente da Bionexo, né, colocando suas cotações no portal da Bionexo e recebendo, em contrapartida, informações das cotações para fazer as suas análises de compra. Então, do ponto de vista do comprador, que é o hospital, com relação ao mercado, aos fornecedores. Você tem a mesma plataforma, isso é a dúvida que me ficou, você tem a mesma plataforma para os fornecedores, ou seja, os laboratórios que estão vendendo para os hospitais, é a mesma plataforma em termos de BI e dashboard. Eu estou entendendo que aí do ponto de vista de venda, de fornecedor para os hospitais. Eu só não desço no detalhe do hospital, foi como o Eduardo colocou, em função da informação, né, da confidencialidade da informação. Mas eu consigo fazer uma análise geográfica, uma análise de preço e uma análise de volume de compras, aí do ponto de vista do fornecedor dos produtos para os clientes que são os hospitais. Eu estou entendendo que as ferramentas de BI são as mesmas. É a mesma que está hoje implementada para o hospital, é a mesma implementada para o laboratório. E essa ferramenta é o quê? Porque você mostrou no início, você mostrou para a gente uma ferramenta de via internet, que eu entendo que é um MicroStrategy. A gente, no caso dos hospitais, utilizou para alguns desenvolvimentos a solução MicroStrategy. Ok. E no caso de tablet, o que seria? iPad. Também um pouco de MicroStrategy, mas aí tem algumas outras soluções agregadas ali na estrutura, né? Principalmente na parte de infraestrutura. Tá. Com relação à questão, os fornecedores têm sim também relatórios disponíveis na solução Bionexo. Acaba que a facilidade para a extração de dado dos relatórios que são padrões, elas não são as mesmas dos relatórios customizados que a gente viu nos dashboards. Essa aqui é uma customização que a gente faz para o cliente, né? Mas você tem sim informações na interface de fornecedor sobre sua operação. Muito obrigada, gostaria de agradecer a todos os que estão presentes. O pessoal da Bionexo está disponível para quem quiser tirar suas dúvidas individuais. E também gostaria de agradecer o pessoal que está online, que são aproximadamente 30 pessoas. Também muito obrigada e tenham um excelente dia a todos. Obrigada.